Do meu Rio de Janeiro, de Niterói, que a minha esposa mora, né? Que é vascaína, diga-se de passagem, meu sogro vascaíno, minha sogra fluminense. Mas quem jogou hoje foi Flamengo e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite pra você, boa noite pra todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As duas torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os dois times tinham muitos desfalques. Só para falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata. E do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins. E esses jogadores parecem ter feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, que da entrada da área chegou batendo e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abriu uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive é campeão em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. É o seguinte, ó, o Igor tá aí junto com a gente, né, arrebentando a boca do balão, e me parece que tem uma sonora aí, agora pra gente colocar aí. Vamos lá, o Léo Ortiz, que por sinal deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro. Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? E para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. O que é para fazer? Perguntar que horas são pro Eu tava Lelê. conversando aqui, eu tava prestando atenção, que eu tô querendo trocar o meu relógio com o relógio do Quesada, mas eu acho que eu vou ter uma desvantagem. O Igor, dá pra entender Botafogo voltando a jogar melhor, Flamengo com o Felipe Luiz, e que, diga-se de passagem, fazendo uma bela campanha, né? E todos, o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, pra Libertadores e pra Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor.
Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva realmente, vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer. Mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais. Mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. Foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada. Craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você. Volta pra casa tranquilo. Amanhã arrebenta aí nos donos da bola e tudo aí na Band Rio de Janeiro que tá arrebentando. Um beijão pra você aí. A gente já vai com o Caio. Caio direto lá de Bragança Paulista. Flávio, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo nas nossas plataformas, ele entrou já sem sua fertilidade natural, né? Que recai sobre basicamente 2 jogadores, Gerson e Arrascaeta e Gerson. Aí um time que já na criatividade ficou muito comprometido, muito desfigurado, e a segunda etapa me preocupou bastante, porque quando você viu ali a necessidade de mexer peças, de rodar, dar minutagem ou substituir jogadores que estavam esgotados, você viu um Flamengo meio bagunçado, meio desorganizado. Eu até achei que o Botafogo poderia fazer o seu gol no segundo tempo, porque parecia um time mais inteiro fisicamente, mais organizado e mais equilibrado. E aí, meu caro Pedro, a gente tem que olhar sempre em perspectiva, olhar para frente. E o que serve de lição, de legado, de compreensão, de entendimento para mim, esse 0-0 com o Botafogo? Primeiro, algo que a gente vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, gostem ou não gostem, torcedores do Flamengo, esse me parece ser um elenco que no momento está superestimado. Jogadores que custaram muito caro, 70, 80, 85, 90 milhões de reais, mas não conseguem entregar, dar o retorno necessário. Que jogadores são esses? Cebolinha, um exemplo clássico, porque vive reivindicando, pedindo presença no time titular, quando não está lesionado, quando não está machucado, e no jogo de hoje a gente viu o que o Cebolinha pôde entregar ao time do Flamengo. Outra máxima que precisa ser derrubada, viu, meu caro Pedro, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, a de que o Pedro tem que ser titular imediato, absoluto, a qualquer hora, a qualquer momento. Não, ele nitidamente está fora de forma, viu, Pedro? Está tentando recuperar a sua forma física. E por último, o Luiz Araújo, que é muito reivindicado por alguns torcedores, por parte da imprensa, é o que nós vimos hoje aqui no Maracanã. Jogador que tem intensidade, que tem velocidade, mas na hora que se precisa dele, na hora da decisão, da finalização, na hora de tirar o 10, ele não é o Messi, é apenas o Luiz Araújo, viu, meu caro Pedro? Eu ouvi até nos